Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos falar hoje de reagente limitante de uma reação. Bem, o reagente limitante é aquele que vai ser consumido por completo em primeiro lugar, fazendo com que a reação termine, mesmo que sobre um dos reagentes da equação. Deixa eu te mostrar para ficar mais claro aqui, para você entender. Vem comigo aqui. Chegou aqui e vamos embora. Olha, imagine que eu tenha numa questão de química determinado processo onde eu tenha dois reagentes, tá certo? Imagine que eu tenho assim, H2 reagindo com um meio de O2 para produzir o quê? Produzir água, produzir H2O. Então, olha bem, pessoal. A proporção é 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio. Ou seja, 1 mol de hidrogênio são 2 gramas. Isso é dado, tá? Meio mol de oxigênio são 16 gramas. Então, eu sei que se 1 mol reage com meio mol, eu já sei que 2 gramas reagem com 16 gramas de oxigênio. Então, suponha que aqui eu coloque 4 gramas. Então, aqui eu vou ter que ter quanto? 32. Mas suponha que aqui eu coloque 8 e aqui eu coloque 80. Pronto. Aí agora nós temos um detalhe. Veja, se eu já sei que dobrando aqui, ó, se 2 passa para 8, 2 passa para 4, 4 passa para 8. Quando eu dobro um, a massa do outro também dobra, não é verdade? É. Desculpa. Então aqui, ó, era para ter 64 e tem quanto? 80. Então isso aqui está em excesso. Não vai reagir. Só vai reagir 64. Então 80 menos 64. Aí aqui, ó, 16 gramas é o que está em excesso. E o que vai reagir são 8 gramas. Entenda, só reage o que está dentro da proporção. O que está fora da proporção não vai reagir. Guga, tu pode fazer outro? Posso. Vê bem. Imagine que eu tenho essa reação aqui, ó. Nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. Tá bom? Aí, olha, aqui eu tenho 3. Então, a proporção é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Aqui, olha, 28 gramas vão estar para 6 gramas, certo? Então, se aqui eu tiver 14 gramas, aqui eu tenho que ter quanto? 3 gramas. Não é isso? É a proporção. Se eu reduzo um, eu tenho que reduzir o outro na mesma proporção. Se aqui eu tiver 7 gramas e aqui eu tiver, aqui, olha, eu tiver 4 gramas. Oxe, Guga, tem um problema. Porque 7 vai reagir com quanto? 7 vai reagir aqui com 1,5 gramas. Isso é o que reage. Então, o que falta para 4, que são 2,5, é o que a gente conhece com o nome de excesso. Então, pessoal, só reage em proporção. Isso é fundamental que a gente entenda na química, tá? Então, agora vamos ver como é que a gente aplica isso, ó. Considere a seguinte reação corretamente balanceada. Ele já deu a reação balanceada. Olha a proporção: 6 mols de sódio está para 1 mol de Al2O3, que está para 2 mols de alumínio, que está para 3 mols de óxido de sódio. Determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação quando 5,52 gramas de sódio, 5,52 gramas de sódio reagirem com 5,10 gramas de Al2O3. Olha, o sódio pesa quanto? 23. Então, 23 gramas para o sódio, tá?
é 1 mol. Mas só que eu não tenho 23 gramas, eu tenho quanto? 5,52. Isso vai ser dado em quanto? Quantos mols eu vou ter aí? Vou trabalhar em mol, tá? Trabalhando em mol é mais fácil para que a gente resolva essa questão. Então, a gente vem para cá e faz o quê? Aí, ó, quando a gente chegar, divide, ó. Quem vai ser? 5,52 dividido por 23. Ô, Guga, que conta chata, né? Não, é só trabalhosa, mas é fácil, né? 5,52 dividido por 23. Isso vai dar 0,24 mols de sódio. Certo? Por outro lado, vamos ver o Al2O3. Ó. Al2O3. Ele vai ter quanto? Quanto é que ele pesa? 102. Então, 102 gramas é 1 mol. 5,10, que é o que ele me deu, né? Vai ser Y mol. Quanto é Y mol? 5,10 dividido por 102. 0,05 mol. Pronto, pessoal. Então, olha que legal. 6 mols de sódio estão para 1 mol de Al2O3. Qual é a proporção? 6 mols reagindo com 1 mol. Certinho? Agora, quanto é que eu tenho desse rapaz aqui, ó? 0,24 mols. Então, aqui é X. Quanto é que eu preciso para reagir com a quantidade que ele me deu de sódio? Quanto é que eu preciso? Aí a gente divide, ó. 0,24 dividido por 6. Eu preciso de quanto? De 0,04 mols. Certo! Mas eu tenho quanto? Eu tenho 0,05. Então, se eu tenho mais do que precisa, eu posso lhe garantir que ele está em excesso. Olha bem, eu precisava de quanto? 0,04. Mas eu tenho quanto? 0,05. Então, há o quê? Excesso de o que, meu amigo? Al2O3. Exatamente. Porque eu precisava de 0,04 e eu tenho 0,05. Então, há um excesso de quanto? De 0,01 mol. Facilzinho, facilzinho, né? Aí ele quer saber na questão qual a massa de alumínio produzida. Por favor, não esqueça isso. Você não trabalha com quem está em excesso, tá? Você sempre usa o limitante, porque o excesso não reage. O que está em excesso não reage. Então, eu posso fazer direto daqui, ó. 6 mols de sódio estão para quanto? 6 mols de sódio estão para 2 mols de alumínio. Mas quanto é que vai reagir dele? 0,24 mols. Lembre-se que ele não está em excesso. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 0,24 vezes 2, que dá 0,48, não é isso? Isso aí tudo dividido por 6, que vai dar 0,08 mols de alumínio. O alumínio pesa 27 gramas. Como é que tu sabe? Ele dá na prova, tá? Não se preocupe. 0,08 vezes 27. Então, a resposta dá 2,16 gramas de alumínio. Pessoal, não se preocupe. Na prova tem que ser dado que alumínio pesa 27 gramas por mol. Como ele deu aqui embaixo, né? Quanto é que valia sódio e quanto valia o óxido de alumínio. Então, lembre-se, não se trabalha com quem está em excesso. E que só reage em proporção. Valeu! Segue o canal.